Belezinha, meu amigo? Aqui é o Gabriel do Gerenciando Web, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai finalmente fazer a instalação e ativação do plugin WP Rocket no nosso site. Então chegou o momento de fazer isso. Mas antes eu preciso fazer algumas observações, tá? Eu estou aqui com o nosso site aberto e como a gente trabalha com uma configuração baseada em Nginx, a gente precisa fazer algumas configurações do nosso servidor para que o WP Rocket funcione de forma bem adequada, tá? Aqui no próprio WP Rocket, né, eu vou acessar aqui, eu tenho uma parte aqui de recursos, documentação, tá? Que me mostram uma série de otimizações que o WP Rocket pode fazer, né? E no caso aqui são tutoriais, e aqui essa questão de compatibilidades, tá? Compatibilidade. Então, dependendo do plugin que você usa, nós temos aqui uma documentação que pode ser necessária, né, para gerar uma compatibilidade com algum plugin que você trabalhe. Mas o que eu quero te mostrar é essa parte aqui de hosting. Como eu trabalho com Nginx, a gente tem uma configuraçãozinha necessária para fazer no Nginx. Se você é nosso aluno, já viu os treinamentos da nossa assinatura ou do curso Super Servidor, onde a gente trabalha com configuração de servidores DigitalOcean, e você seguiu as nossas aulas, a coisa vai ficar bem facilzinha. Agora, se você usa algum outro tipo de hospedagem, talvez seja necessário você buscar alguma informação externa para conseguir fazer o seu plugin, o WP Rocket, ficar 100% compatível com a solução que você tem de hospedagem. Acredito que para quem trabalha com Apache, com cPanel, as coisas também sejam bem simples, né? Enfim, o WP Rocket vai tentar facilitar demais as coisas, mas eu queria só chamar a tua atenção, porque aqui tem alguns artigos úteis, né, para digamos, assimilar a configuração a outras coisas existentes. Por exemplo, aqui nós temos a configuração baseada em Nginx, que a gente usa, e aqui, até vou traduzir para ficar mais fácil. Para usuários do plugin Nginx Helper, existe compatibilidade automática para limpar o cache do Nginx Helper e do WP Rocket quando um deles é limpo, entende? Então, se você mantiver no servidor a configuração atual que você possa ter de Reds ou de FastCG Cache, não necessariamente você precisaria mudar isso, porque o plugin Nginx Helper que a gente usa atualmente para limpar o cache vai limpar o cache do WP Rocket, tá? Ou o WP Rocket vai limpar o cache desse plugin para que as coisas fluam, para que as coisas funcionem de forma automática. Mas não, a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer uma outra configuração um pouco diferenciada aqui com o acesso ao nosso servidor. Por quê? Porque essa configuração que a gente ensina, ela já vem com recursos próprios para nós que trabalhamos com WP Rocket, né? Então, estou aqui com acesso SSH ao servidor e eu vou usar o comando WO, né? Como eu falei, isso aqui serve para quem seguiu os nossos treinamentos, para quem seguiu a configuração que a gente ensina, configuração de servidor para WordPress que a gente ensina, que aliás é excelente, é fenomenal. Mas se você usa uma configuração diferente de outra hospedagem, talvez seja interessante você entrar em contato com o suporte da sua hospedagem e pedir alguma informação referente ao WP Rocket, isso se você tiver alguma dificuldade, algum problema aparente aí no WP Rocket, tá? Talvez tenha uma configuração específica que você precise fazer. Mas para nós aqui a configuração que nós vamos fazer é WO site update, o seu domínio, né? gerenciandoweb.com.br, seu domínio. E agora a gente vai usar o parâmetro hífen WP Rocket para deixar o site preparado para o plugin WP Rocket. Então, a partir de agora, quem vai gerenciar todo o cache do site e tudo mais é o plugin WP Rocket. Então, aqui ele está refazendo todas as configurações, ele configurou corretamente o plugin Nginx Helper e vai automatizar tudo para nós com esse comando. E só para desencargo de consciência, eu vou dar um WO clean all para apagar todos os caches que nós temos atualmente e aí ter certeza absoluta que está tudo ok, tá? Então aqui nós temos a configuração ok para o WP Rocket e cache completamente limpo, tá? Agora vamos atualizar aqui
e sumiu já. Talvez você tenha reparado, volta um pouco o vídeo, sumiu aquela opção de Purge Cache. Por quê? Por causa dos meus plugins instalados. O plugin Nginx Helper, tá? Ele foi desabilitado, tá? É isso aí, ó. Ele já fez todas as configurações que a gente precisa, tudo de forma automática. E agora sim, agora a gente pode partir para a instalação do plugin WP Rocket. Outro plugin que eu testei há alguns dias, tá? Dica extra, já que eu acessei aqui, eu vi, é esse Statically.io, tá? É um plugin excelente para otimização de desempenho também, mas na minha situação aqui, nesse site em específico, ele gerou algumas pequenas incompatibilidades, por isso que eu não estou usando ele agora. Mas de fato ele é um plugin excelente para otimização de desempenho. Ele tem CDN gratuito e tem uma série de coisas que talvez venha a calhar para você. Se você quiser testar, tá aí uma dica, tá? Mas não se compara, obviamente, não se compara ao WP Rocket. Bom, eu vou clicar aqui em adicionar novo plugin. Vou enviar plugin, escolher, ele vai estar na minha pasta de downloads, tá aqui, WP Rocket, porque eu já baixei ele antes e vou instalar, tá legal? Vou ativar o plugin. Plugin ativado, tá? Agora, né? Nós vamos pegar aqui em configurações WP Rocket, e nós temos aqui o nosso plugin já instalado e certinho. Aqui nós temos a licença single, ele já veio prontinho, data de expiração, aqui o dia que vai expirar. Bom, então aqui na verdade só instalei, ele já veio com algum tipo de rastreamento aí, né? E ele já integrou com a minha conta sem que eu precisasse entrar com chave de API, sem que eu precisasse fazer absolutamente nada. Então eu posso ver a minha conta aqui, ele já vai carregar que eu tenho ele ativo em um site, e aqui os sites ele já vai me mostrar que é o gerenciandoweb.com.br, tá? Então se você tiver o WP Rocket aí, e por acaso você acabar compartilhando seu plugin com alguém, né? E aparecer algum outro site aqui, você pode dar um ban, pode remover ele. Então se você remover, o cara vai poder pegar e remover o cache do site, remover o plugin, instalar de novo, que ele já vai vir ativo de novo. Então cuidado com essa questão aí de licenças dele, tá? Mas basicamente do WP Rocket, a instalação de um plugin e a ativação dele foi bem simples, né? Não teve nenhum tipo de problema. E aqui a gente tem a opção de Rocket CDN, né? Isso aqui já é um serviço à parte, eu não vou falar sobre isso agora, mas custa em torno de $8 por mês, né? Se eu quero permitir que o WP Rocket recolha dados sensíveis do site para melhorar desempenho, aqui eu prefiro não, tá? Mas indiferente também. E aqui ele diz que foi carregado o cache de 22 páginas. Então nós temos aqui uma série de recursos, né? Para melhorar desempenho. A gente começa aqui por cache, otimização de arquivos. Ele fez uma pré-otimização. Mídia, né? Pré-carregar, seria o pré-carregamento de cache, né? Em sitemap, aqui dá para seguir um sitemap também, né? Depois a gente vai ver essas funções. Regras avançadas, tá? Algumas coisas aqui a gente não vai ver, algumas coisas a gente vai. Aqui a questão de otimização de banco de dados, CDN. Isso aqui seria um tipo de... é um recurso que o WordPress tem para fazer conexões ao que... faz um tempo que eu estudei isso aqui, também não estou com a memória bem fresca quanto a isso, tá? Mas é basicamente uma função que o WordPress tem para integrar, que os plugins usam para integrar com coisas externas, com API. Então, se eu pegar, por exemplo, e limitar, né? Tirar isso, né? Remover algumas coisas que dependem, como por exemplo no meu caso aqui o OptimizePress 3, que faz a integração lá com a conta do OptimizePress para validar a licença e tudo mais, pode não funcionar, tá? Mas isso aqui exige recursos do servidor, né? E eu posso reduzir a atividade através dele aqui. Então aqui nós temos complementos, que seria
o pixel do Facebook, o Varnish, né? Se a gente fosse estar utilizando o Varnish no nosso servidor também, nós teríamos essa integração aqui, a gente não usa. Aqui a gente tem a otimização do Google Analytics e a gente tem aqui a integração de uma conta Cloudflare com o nosso plugin. Isso aqui é bem interessante. Aqui a gente tem a opção de otimizar imagens, né? Só que aqui não é legal. Isso aqui eu não gosto tanto porque não é o próprio WP Rocket que faz isso. Ele depende de um plugin chamado Imagify, que é um plugin até bem caro. Isso aqui ele tem, no caso, essa otimização de imagens ele faz com uma ferramenta externa que também tem seu preço. De toda forma, ele tem aqui a opção de otimização própria, que seria através do Lazy Load, tá? Que também já é bem legal, bem interessante, funciona, já melhora muito o desempenho. Mas depois a gente vai ver essas funções todas. E finalmente, aqui em ferramentas, a gente pode exportar essa configuração, né? E a gente pode importar a configuração de outro site. Então você pode fazer toda a configuração em um site, você gostou, ficou tinindo, ficou top. Aí você baixa as configurações e sobe no seguinte site que você tem ou guarda como um backup de configuração. E finalmente aqui nós temos os tutoriais em vídeo. Para quem é fluente em inglês, pode se beneficiar bastante desses tutoriais aqui, tá? A parte de instalação é basicamente essa. E depois a gente volta com a configuração e teste de desempenho de cada um dos recursos aqui do WP Rocket, tá? E se você realmente gosta dos nossos conteúdos e quer dar uma mãozinha para nós, clica no joinha abaixo desse vídeo. Isso vai fazer com que os nossos conteúdos cheguem a mais pessoas e dessa forma a gente produza mais conteúdos aqui para o YouTube, né? Cara, a gente tem conhecimento em tantas áreas, em tantas coisas diferentes aqui, voltadas a esse mercado de internet, a servidores, a Mautic, a WordPress. Cara, tem uma infinidade de coisas, SEO, Ads, enfim, a gente faz muita coisa por aqui. Só que às vezes a gente não se anima a criar conteúdos. E quem sabe o seu joinha, juntamente com o de outras pessoas, faz com que a gente traga mais conteúdos realmente relevantes para você e faça com que você consiga otimizar os trabalhos, tá? A ideia inicial, a ideia principal desse conteúdo aqui é que você consiga otimizar o seu trabalho, tanto na configuração dos seus sites, né, para otimizar o desempenho, para que você tenha mais tráfego e também para que você consiga otimizar o seu tempo, para você não ficar tanto tempo brigando com o seu site para otimizá-lo e deixe tudo de uma maneira mais automática, tá? Um forte abraço e até os próximos vídeos.